Fala pessoal, hoje estou aqui com uma convidada especial no primeiro podcast Construção em Ação. Hoje um oferecimento da Campos Altos Esquadrias. Nós, nesse podcast, vamos falar de construção civil. E a minha convidada foi escolhida porque ela é da mesma cidade do que eu. E a minha loja chama Campos Altos Esquadrias. Para você que não me conhece, meu nome é Wanderson Araújo, sou fundador da Campos Altos Esquadrias. E a minha convidada é Priscila Lima. Oi, gente. Meu nome é Priscila, sou engenheira civil, moro em Campos Altos. Já faz uns 6 anos já que eu tô lá. Voltei, morei fora uns anos e acabei voltando para Campos Altos novamente. E aí, durante esse período, eu abri meu escritório de engenharia e arquitetura. E foi onde eu tive o prazer de conhecer a empresa e o Anderson. Estou muito feliz pelo convite de estar aqui hoje. Nós que agradecemos, nós da Campos Altos Esquadrias, eu, te agradeço pela oportunidade realmente de estar aqui com a gente. E realmente é um marco na nossa história, que é o primeiro podcast Construção em Ação. Hoje, do que a gente vai falar nesse podcast? Realmente é de construção civil, de coisa que você entende. Você é formada em engenharia, Isso. não é isso? Isso. E eu queria falar, a primeira coisa, quais são os desafios de uma engenheira, nos dias atuais, falando de todos os aspectos, para você. Eu acho que o maior desafio que eu tive de início foi ser mulher engenheira, formar muito nova e tentar começar a engrenar nessa carreira sendo mulher. Então, eu tive bastante desafio aí de, vamos dizer, preconceito mesmo. Mas consegui vencer essa barreira e foi com o tempo, foi um processo, tentando conquistar aos poucos, arrumando os clientes. De início foram amigos que toparam fechar projeto comigo. E aí, com isso, eu consegui mostrar o meu trabalho e consegui agregar valor a isso. E aos poucos eu fui crescendo, evoluindo. E hoje estou aí com o meu escritório, muito feliz. Muito bom. Na cidade de Campos Altos, você atende lá, porque você mora lá, e você atende outros projetos fora de Campos Altos também. Como que é para o pessoal que te chama para fazer alguns serviços? Eu estava só com Campos Altos, agora eu também tô com marketing digital, então tô querendo expandir. Tô atendendo a região, consigo fazer o atendimento online, dependendo do que a pessoa precisa, mas atendo qualquer local, qualquer cidade, é um desafio para mim e eu tô querendo pegar mais clientes fora mesmo. Inclusive, já tô com alguns clientes fora e a intenção é essa mesmo, é expandir. Muito bacana. E assim, igual a Campos Altos Esquadrias, a Campos Altos começou em Campos Altos mesmo, como vidraçaria. E hoje nós somos referência aqui na nossa cidade de Araxá e na nossa região. A gente depende tudo de uma ação. Sim. Por isso que o nome desse podcast é Construção em Ação. Se a gente não agir, nada vai acontecer. Então eu vejo assim, quando a pessoa quer algo para a vida, se ela não age, não vai acontecer nada. Sim. Imagina se você não tivesse nem estudado para isso. Com certeza. Você não iria estar onde você está, com as obras que você toca, eu sei que não é poucas. Sim. Inclusive fazemos participação aí de algumas obras, nós vamos falar disso. Mas o que eu quero dizer é que a pessoa precisa começar. E muitas pessoas, e agora eu quero até te pedir para você dar um conselho para essas pessoas que às vezes acha que não consegue, que não pode e coloca dificuldade em tudo, Porque ser engenheiro não é uma coisa assim, eu falar, virei engenheiro da noite para o dia, você precisou estudar, Mas para isso existe um conselho que você já, com a sua experiência, eu na minha área, eu aconselho vários empresários, do nosso setor que talvez está começando e talvez já até desanimou, Mas o que seria aí um conselho de toda a experiência que você já teve e tem para essas pessoas que querem começar, mas vê a dificuldade em primeiro lugar? Eu falo que o não vai ter demais. Não pode desanimar no primeiro não e nem no segundo, porque até hoje eu tenho.
Então, uma coisa que eu sempre recomendo e gosto de falar, se tiver condições, sejam empreendedores, porque é maravilhoso. Eu falo que não só trabalha mais, eu acredito, eu imagino, trabalha mais, só que a flexibilidade de horário, você poder conhecer novos lugares, novas pessoas, fazer network, e você saber que você tem potencial para crescer, é muito legal, é muito gostoso. Então, eu sempre aconselho, se puderem, sejam empreendedores, mas existem também N empresas maravilhosas para trabalhar, tanto na área de construção civil como na área de arquitetura. Então, eu falo, não desistam. É um caminho, é um processo. Eu estou aí há 10 anos, contando a época que eu fiz estágio. Mas façam estágio, façam parcerias, procurem, porque ninguém forma sabendo. Isso aí é fato. É porque às vezes a gente forma e vê outras pessoas e fala assim: meu Deus, eu não sei de nada, não vou dar conta. Eu formei sem saber nada. Hoje eu falo que a carga que eu tenho é graças à minha experiência. Então, faz estágio, faz parceria com algum engenheiro, arquiteto, vai nas obras, acompanha, porque é só assim que você vai ganhar conhecimento mesmo. Com certeza. Muito bacana, né? Isso que você falou. Por quê? Porque a gente precisa realmente achar o nosso caminho, Sim. né? Desde quando eu comecei, né, a empreender, eu já tenho 20 anos de empreendedorismo, 15 anos na área de esquadria de alumínio, de vidros, eu sempre quis empreender. Meu pai era um homem empreendedor já, e tudo que eu aprendi do empreendedorismo foi com ele. Então, eu tenho realmente esse sangue de empreendedor, né? Então, as pessoas falam, como é que você fez? Eu falo assim, cara, empreender é algo que já nasce com isso, se aprende no caminho e tem pessoas que ensinam, né? Sim. É o que a gente está falando. Então, é o seguinte, eu penso da seguinte maneira, se a gente colocar o medo em primeiro lugar, o que a gente vai fazer? Nada. Então, nessa nossa área, né, principalmente na minha, que é uma área que demanda muito e tem muita mão de obra, é muito específico. Sim. Se a pessoa tiver medo, ela não vai romper, ela não vai crescer. Sim. Mas se tiver persistência, né, vontade e tiver um propósito definido também. Eu aprendi na nossa vida que se a gente tiver um propósito definido, fica mais fácil. Porque a gente anda sem rumo, às vezes. E quando você forma, agora eu vou ser engenheira, você já está definindo um próximo passo. Sim. Quando eu defini que eu iria trabalhar com esquadrias de alumínio, né, para aumentar a empresa e ter vários colaboradores para se ajudar entre si e fazer uma carreira bacana, porque o que eu gosto de fazer é ajudar as pessoas. Sim. E assim, a minha motivação todos os dias é acordar e ver que eu estou ajudando pessoas. Então, nessa minha trajetória, quando eu aprendi a montar realmente um propósito definido, ficou mais claro. Hoje eu já tenho clareza de onde eu quero chegar. E há um tempo eu não tinha essa clareza. É um processo, né? É um processo. Então, todas as pessoas que querem empreender ou que já empreende, se não desenhar e ter um propósito definido, vai ficar mais difícil. Sim, eu acho que com o tempo também a pessoa vai redescobrindo coisas. Por exemplo, eu sou engenheira civil, mas eu trabalho mais com a área de arquitetura do que com engenharia. Então, eu estou me redescobrindo na arquitetura. Mas lá atrás, meu foco era como engenheira civil. Eu acho que uma coisa vai puxando a outra. Engraçado que a hora que eu fui te chamar, eu até gravei o stories falando a Priscila arquiteta. Porque pelas postagens, né, pelo trabalho que você faz, mais essa área... É, né, mais arquitetura. Mais arquitetura. Sim. E é um belo trabalho, por sinal. E aí depois eu falei, mas peraí, deixa eu ir lá ver. Ela é engenheiro ou arquiteto? Acontece isso direto comigo, sempre me perguntam. Mas é bacana. Falando em arquitetura, em engenharia, o que você vê para construção civil do futuro? Tem alguma coisa que você já almeja?
Você estava falando há pouco, os chalézinhos que você acha bonito, Sim. né? Mas tem algo mais que você já tem em mente que vai acontecer nesse nicho da construção civil? Uma coisa que eu tô notando muito lá em Campos Altos, igual a gente estava comentando, é a questão de falta de mão de obra. Então, eu acho que já chegou o momento da engenharia ela se transformar. Ou você muda o método construtivo, ou você não vai conseguir continuar com aquele parâmetro de construção. Então, eu vejo que... Eu acho que aqui em Araxá já tem uma empresa de steel frame. Já. Pois é, eu acredito que vai chegar nesse ponto que Campos Altos vai ter que começar a ter essa visão e começar a fazer construções de steel frame ou blocos de concreto. São construções mais rápidas. Acaba que o metro quadrado é mais barato. Você consegue uma casa aí de 1 ano e meio, você faz ela em 3 meses. É maravilhoso. Só que eu vejo que a tecnologia veio para ajudar no tempo, mas eu fico preocupada com a questão da arquitetura. As casas estão ficando muito iguais, elas estão Uhum. perdendo a arquitetura, sabe? Verdade. Então você olha, parece que tá tudo igual. Você não sabe a casa de quem que é. Uhum. E aí eu tento trazer isso um pouco para os meus projetos. Eu acho tentar regredir um pouco, talvez colocar um telhado cerâmico, dá para deixar moderno, dá para deixar bonito, mas resgatar um pouco a arquitetura. Eu acho que tá faltando isso. Mas em relação à sua pergunta, eu acho que vai ser o método construtivo ali que a gente vai ter que se adaptar, Mais porque ágil. senão vai estagnar, vai ficar Verdade. estagnado. Aproveitando, né, essa deixa, eu quero, né, te perguntar em relação às esquadrias de alumínio. Certo. Porque as esquadrias de alumínio, ela compõem toda uma arquitetura. Sim. E a gente sabe aí que tem vários projetos, né, onde a esquadria compõe ali, vamos falar, 40% da casa, da obra, ou às vezes até mais, Nos né? meus compõe muito. Compõe muito. Então, já falando de esquadria de alumínio, né, quando você trabalha uma obra colocando esquadria de alumínio, né, que é um produto muito durável, é um Sim. produto seguro e com segurança, você sempre deixa no projeto, tipo, reservado já para as esquadrias de alumínio, tipo, fala assim, o cliente, mas eu não quero gastar muito. Você fala assim, mas aqui tem que ser esquadria. Como Sim. que é essa sua negociação com o cliente? E às vezes tem cliente que às vezes quer, mas tem cliente que às vezes acha que está um pouco fora do orçamento. Eu sei que tem, né? Mas o cliente sempre vai gostar de algo que é melhor, mas nem sempre, às vezes, ele quer pagar por isso. Como que fica nesse caso? Eu gosto de primeiro apresentar as imagens em 3D e fazer o cliente apaixonar pelo projeto. E aí convencer de forma técnica que aquilo é a melhor opção, questão da durabilidade. Eu falo que esquadria não é nem luxo. Ele valoriza o imóvel, traz conforto térmico, você tem maior ventilação, porque eu gosto muito de usar janelões, né, nos quartos, na sala, adoro usar esquadria, a gente deixa eu pôr a casa quase toda de vidro. E aí você consegue mostrar que aquilo vai trazer um conforto, vai gerar um alto valor para o imóvel também, questão de valorização. E além do dia a dia ali, a praticidade, fica mais bonito. Então, assim, é um desafio, porque já aconteceu várias vezes de eu colocar o cliente a mais na hora de pagar Pagar. ali, falar assim, Mas Priscila, que é tá isso muito aqui? caro, não vamos colocar janela não, vamos colocar janela normal. Mas aí no final da obra eu sempre ouço, nossa, eu devia ter te ouvido, devia ter te escutado. Porque eu falo assim, existem outros meios de você economizar e colocar uma esquadria, uma coisa melhor, Com né? certeza. Dar prioridade ali para o que realmente importa. Só que às vezes o cliente não tem essa visão. E É nem verdade. sempre eu consigo colocar na cabeça da pessoa. Mas assim, falando de qualidade, né, de especificações técnicas que as esquadrias têm, né, realmente aí um conforto térmico e acústico, né? Sim, Hoje em dia tem esquadrias de vários modelos. Tá lançando aí esquadrias novas, né? Já tem no mercado esquadrias aí de PVC, né? Tem as nossas esquadrias de alumínio que a gente trabalha.
Mas só que hoje tem muitas novidades lançando. Eu trouxe até aqui uma revista da Holdor. Eu não sei se você conhece, mas a Já ouvi Holdor falar. tem produtos magníficos. Ele traz uma... É o estilo de projeto que eu É amo. o estilo de projeto que você gosta e ele traz o minimalismo, né? Isso. São perfis que, quando você olha de frente uma esquadria, às vezes você vê aquela esquadria muito robusta. Já os perfis da Holdor, você pode trabalhar com grandes vãos, Certo. mas ele te dá aquela estética bacana que você olha e às vezes você vê o perfil muito fininho. E isso aqui tem sido um ponto-chave para a nossa empresa, porque a Holdor tem qualidade extrema, né? Já ganhou vários prêmios Sim. e a Ela é gente muito trabalha famosa. com qualidade. E a gente gosta muito de trabalhar com ela. Por isso eu estou citando ela aqui, né? Porque é uma empresa que a gente já trabalha, a gente é revenda prêmio aqui na nossa região, né? Nós somos revenda exclusiva a Holdor aqui na cidade de Araxá. Não só a Holdor, mas também com a Blindex, porque tem muitas pessoas que falam assim, eu quero um Blindex lá em casa. Mas Blindex é a marca do vidro. Sim. E nós trabalhamos com essa marca, que é a Blindex. Não é o Blindex, é vidro temperado. Generalizou, né, o nome. Generalizou tudo. Sim. E a gente sabe, mas a gente entende o cliente. Mas a gente trabalha com a Holdor, com a Blindex, e isso agrega valor no produto. E consegue atender todo tipo de clientes, De né? cliente, De esquadria, baixa e alta com certeza. padrão. E assim, é muito importante porque tem laudos técnicos, né? Tem certificações. Isso é muito importante para uma empresa ter, para realmente mostrar para o cliente. Porque hoje você sabe, né, que tem muitas pessoas que cobram muito barato, mas Sim. também oferecem um produto, né, de Péssima qualidade. Eu faço um trabalho com o pessoal de vidraçarias e serralherias de alumínio, né, que é ensinar alguns pontos que às vezes foi se perdendo ao longo do caminho. E eu falo muito de geração de valor, falo Sim. layout de empresa, eu falo de gerar valor para o cliente de potencial. E aí, o que a gente escuta é, muitas vezes nos comentários, mas tem uns picareta vendendo barato, fazendo porcaria. Mas a gente tem que preocupar com o nosso. Se Com a gente certeza. estiver fazendo o nosso melhor, não importa o preço que as outras pessoas, as outras empresas vão passar. Mas e aí? A gente está mostrando qualidade para o nosso cliente? Com A toda gente certeza. está oferecendo qualidade? E outra coisa, eu gosto muito de showroom, de layout, né? Porque a nossa loja é uma loja bem imponente e eu gosto disso. Porque o cliente se sente à vontade e fica mais fácil de você expor o que você tem na sua mente. O cliente compra com o olho. Compra com o olho. É. E às vezes as pessoas ainda não entenderam ainda. A questão até do layout, da logo, do design, né? Como que você está se apresentando no Instagram, Sim. nas redes sociais. E isso eu falo, né? Realmente eu tenho uma mentoria que eu falo com o pessoal que isso faz todo sentido. A gente vende pela imagem que a gente passa, né? Pela imagem. Falando, né, em imagem, em projetos, em esquadrias, eu queria te perguntar se tem algum projeto, tipo, inspirador que foi para você, né, de que você fez, tipo um projeto inspirador. Porque, por exemplo, a gente já fez alguns projetos que nos inspirou, né? Fazer aquelas portas grandes. Teve uma vez que a gente fez uma porta de 9,20 m por Nossa, 3,80 m de Sonho. altura, entendeu? Então, é um projeto que, quando a gente vê realmente um projeto inspirador. Já teve algum projeto que você falou assim, não, esse aqui é um projeto que me inspira de eu ver ele, né, feito, já pronto? Tem a minha primeira casa. Na época, meu irmão é arquiteto, então muita coisa do que eu sei é graças a ele, a gente aprende muito juntos. E aí, na época, a gente não era formada ainda, meus pais queriam construir e falaram, é vocês que vão fazer Tá essa na hora. casa. E a gente tava no último ano eu tava no último ano de faculdade, ele é mais novo, ele tava, acho que no penúltimo, não sei. Aí eu falei, Felipe, vamos fazer o projeto então, vamos trazer algo diferente para Campos Altos. E aí
um professor meu pegou, assinou os projetos que a gente fez, eu conversei com ele fez o projeto estrutural, porque a gente não podia assinar nada na época, né? E aí fizemos uma casa de tudo diferente que Campos Altos estava acostumado. Então, nos quartos a gente colocou janelão, 3 suítes com janelão, o blackout, que era automatizado. 3 horas da tarde estava aquele breu no quarto, era maravilhoso. Não precisava de cortina. Trouxemos algumas coisas novas que o pessoal não conhecia da cidade. Por exemplo, a sala de entrada era pé direito duplo, a gente não colocou laje, a gente só colocou telha sanduíche e forramos com gesso. O corredor também era pé direito duplo, não teve laje. A garagem e a área gourmet é engraçado, porque a cozinha era integrada com a área gourmet. E aí era aquelas portonas de vidro que vai, tipo folha, né? Sim. A hora que você abrir, você consegue integrar e Integrar vira um o ambiente ambiente. só. Aham. E aí a garagem, o pessoal fazia tudo de laje, garagem convencional. Aí eu falei, não, pai, vamos fazer estrutura metálica. Tudo diferente. Não tinha em Campos Altos na época. Isso deve ter o quê? Uns 12 anos? 10 mil habitantes? Na época? Na época, capaz. Né? Acho que sim. E aí, estrutura metálica, não tinha laje, na garagem, na área gourmet. Forramos com madeira e colocamos a CM em volta. Na época, a gente não conhecia as placas cimentícias, que hoje é mais em conta, né? E aí, eu lembro que a gente foi muito criticado, porque o pessoal da cidade falava, nossa, estão usando seus pais como cobaia. Falei, gente, mas a gente é uma cobaia, a gente tá usando eles como uma cobaia. É o nosso portfólio, vai ser a nossa casa. E aí, teve gente que chegou pra mim falando que parecia um posto de gasolina, porque era tudo de estrutura metálica. Tá. Eu falei, mas gente, antes de ver, terminado. Antes de terminar, eu falei, calma, ainda tem o forro, ainda tem o fechamento. Relaxa que eu sei o que eu tô fazendo. E assim, a casa ficou incrível, ficou muito bonita. E depois dela surgiram muitas casas parecidas, gente que me procurou, posso copiar minha garagem igual? Eu falei, claro, é um prazer. E virou meu portfólio também, profissional. Então, quando eu queria colocar uma esquadria numa suíte, eu levava o cliente lá em casa, mostrava, falava, olha aqui, dá certo, funciona. Porque cidade pequena, o pessoal precisa ver, né? Precisa E muito nova, mulher, para confiar. Falei, vamos lá em casa. Vamos lá em casa todo ver, dia eu acordo olhando a janela, dá certo. E foi essa obra, não tem como esquecer. Foi o ponto inicial mesmo da minha carreira. Muito bacana, porque realmente foi a sua casa, né? Sim. Muito bacana. E assim, é uma inspiração, né? Sim, porque você construiu o lar para a sua família, né? E mesmo que as outras pessoas não viam isso com bons olhos, isso não vai dar certo, né? Mas você sabia o que você estava fazendo, tinha convicção que ia dar certo. E outra, eu precisava fazer bem feito. Com certeza. A gente ia morar Imagina, lá. falou assim, o layout, né, é o meu estúdio, né? Sim. É o meu escritório, fazer da sua casa o escritório. E é engraçado porque foi um projeto bem minimalista, então pode passar anos que a casa mantém aquele padrão, que é o que você comentou. Então, as portas de vidro, isso nunca vai sair de moda, nunca vai perder. É atemporal, né, que eles falam, né? Porque nunca sai de moda. E a gente não, por exemplo, questão de economia, não acendia luz durante o dia de forma alguma. Não precisava de ar-condicionado, porque era muita ventilação cruzada. Muito bacana. Na hora que começava a chover, era até vento demais dentro da casa, tinha que sair fechando a quantidade de vidro, mas fica maravilhoso. Uma pergunta que eu tenho, e tenho curiosidade também. Por exemplo, as ideias, de onde surge fazer algum projeto? Você suga do cliente as ideias dele, e aí daí você começa a montar o projeto, você dá ideias. Você estuda, vendo esses projetos, surge como uma criação que vem na sua mente, porque você é engenheiro, mas é arquiteta, é tudo. Quando o cliente vem e fala assim, olha, eu quero uma casa assim, assim, assim. Como é que você faz? Você pesquisa aonde? Essa é uma dúvida que eu tenho mesmo, particular. Sim. Eu sempre escuto o que o cliente quer e eu pergunto, eu posso propor minha ideia ou aí geralmente a pessoa já te dá algumas luzes ali
E minha fonte de inspiração é no Pinterest. Eu vou no Pinterest, digito lá, aí eu vou salvando ideias. E a hora que eu abro a pastinha lá do cliente, eu vejo as ideias que eu salvei, aí eu tento mesclar aquilo e fazer o projeto com a cara do cliente. E vai formulando tudo, Isso. e o cliente vê, apaixona, Apaixona. aí Eu escuto aprova. muito quando a gente apresenta. Nossa, ficou melhor do que eu imaginava. Agora eu vou ter que fazer. Como é que faz? E aí é onde a gente volta falando, né? Porque aí às vezes, nossa, mas eu não quero gastar isso, mas agora ela já viu como é que faz. Aí você conquista o cliente Verdade. com o início ali mesmo. E se a gente for pensar, né, a nossa casa é o nosso lar, né? E a gente mora ali. Se a gente constrói algo que realmente foi planejado, que a gente vislumbrou aquilo ali, Sim. morar numa casa dessa não tem preço, né? Ela tem valor, mas não tem preço. Sim. Né? Então, é muito bacana o profissionalismo. E, assim, hoje a gente vê muitas obras, às vezes, sem a participação do engenheiro, sem a participação do arquiteto, né? Projetos que, às vezes, não estão assinados. Sim. E a gente sente a diferença até na instalação das nossas esquadrias. Não tem um acompanhamento, né? E quando você acompanha a obra, você sabe que facilita tanto para o dono, tanto para nós que vamos instalar as esquadrias depois, porque você sabe o que você está fazendo. Sim. Quando você pega uma obra, né, que os pedreiros estão lá na obra, sem um acompanhamento, aquilo é feito assim, né, meio de qualquer jeito, vamos se falar. Lógico que tem profissionais que, né, muito bom, mas existe aqueles que realmente, às vezes, deixa a desejar. Você já pegou projeto e no meio do projeto a pessoa falou, ó, eu cansei, eu tenho que passar para você, já chegou a fazer isso alguma vez? Porque eu falo, na nossa empresa, às vezes acontece da gente ter que indicar alguém, porque a pessoa falou, eu parei a obra e não tem condição mais, me indica alguém aí para resolvê-la para mim. Aí a gente indica as pessoas aí para ir lá fazer. Mas já aconteceu de você pegar a obra na metade, tipo, parada, você continuar ou não? Obra do zero, não, mas reforma sim. E aí me chama na hora que o negócio ficou feio, Tá feio. né? Porque eu falo que uma vantagem de eu ser engenheiro e trabalhar com projeto arquitetônico, que eu mesmo fiz o projeto, então eu mesmo executo. Com certeza. E aí a questão do acompanhamento é fundamental. Fundamental. Porque o pedreiro, ele não tem a mesma visão que eu que desenhei, né? Então, às vezes, só olhando ali, ele não consegue imaginar o que precisa ser feito. Com certeza. Então, você tem um acompanhamento ali que não precisa ser todos os dias, o que era bom, porque todo dia Com tinha certeza. algum Tem um pepino BO, tem um problema para resolver, mas né? pelo menos uma vez na semana eu acho fundamental. E, por exemplo, chega a sua empresa lá para fazer a instalação de esquadrias. É muito mais fácil você conversar comigo, Sim. que é a engenheira, Uhum. ou o arquiteto, do que você conversar direto com o cliente. O cliente não vai saber explicar, Não saber sabe. o que está acontecendo. E se tiver um acompanhamento, evita erros, evita gastos Com desnecessários. Com certeza. Porque talvez vocês chegam lá, tem alguma coisa errada, tem que refazer, tirar a soleira, ou ficou pequeno, ficou maior. Acaba sendo prejuízo que manda Sim. os perfis. Os contramarcas. Isso. Isso Então, acontece demais, do pedreiro falar, eu sei instalar. E aí a gente fala assim, mas você não quer que o profissional nosso, ele vem para explicar? Ele falou, não, eu tenho 30 anos de experiência. exatamente. E aí, quando a gente chega para conferir as esquadrias, o contramarco está instalado virado. Errado. Isso já aconteceu demais. E aí é a hora da gente falar para o cliente. Aí o cliente joga a bomba para cima da gente, que a gente não instruiu. Então, por isso que agora a gente está fazendo o seguinte, a gente tem um checklist, entrega para o pedreiro, ele assina que ele está recebendo, e se ele quiser o acompanhamento, ele assinala que ele quer o acompanhamento. Se ele não quiser, não quer o acompanhamento, assuma o risco dos assentamentos de contramarco. Ah, interessante. Entendeu? Porque você não tem que ficar brigando com o pedreiro na obra, né? Você tem que falar o seguinte, falar, ó, eu estou aqui para te auxiliar, estou trazendo os contramarcos e eu preciso que você assine aqui para mim se você realmente não quer a minha ajuda. Sim. E aí a maioria deles não quer a nossa ajuda. A maioria deles fala assim, às vezes nem olha na cara da gente, né? Não falo na minha, mas eu falo na do pessoal que vai levar. Aí o menino chega lá e fala, ó, eu fui lá, expliquei, mas ele não quis olhar. Eu falei, isso aí eu mato charada, eu instalo, isso aí há 15 anos. E tem gente que
gosta de, às vezes, contar vantagem e chega na hora o contramarca está instalado errado. É uma tristeza, porque aí tem que refazer, e principalmente quando tem revestimento. Agora, você imagina, nós estamos com uma obra e o pedreiro instalou errado no revestimento. E aí, o que a gente vai ter que fazer? O cliente não quis arrancar, né? Viu que estava errado, né? A gente explicou, e a gente vai ter que fazer uma adaptação e colocar um perfil por fora para instalar a esquadria, entendeu? Porque não está de acordo. E aí, mas a gente criou esse checklist porque realmente a gente não se responsabiliza porque ele vai fazer, a gente responsabiliza pela nossa empresa, pelo acompanhamento, né? Igual na obra que a gente está fazendo, o Sr. Wagner foi lá quantas vezes e vai quantas vezes tiver necessidade. Ou então eu mando foto, vídeo, tá certo, é assim mesmo. Porque geralmente o que acontece? Eu aprendi a lidar com pedreiro assim. Não é chegar falando, né, mandando, é você perguntar. É assim mesmo que faz? Tem certeza? Aí chega um ponto que até ele fica na dúvida. Aí eu falo, peraí, deixa eu mandar uma foto ou um vídeo pra empresa, só pra gente ter certeza. Pronto, acabou. Né? Uma das coisas importantes que a gente tem na nossa carreira, né, como profissional, como empresa, são as nossas parcerias. E como que você, até para indicar para o seu cliente, como que você escolhe essas parcerias? Pelo know-how, pelo conhecimento técnico, pelo bom trabalho de marketing? Como que é? Pela afinidade que você tem com essas pessoas? As parcerias que você vai fazendo, né, ao longo da sua trajetória, como que é essa escolha sua? Eu gosto muito de ter algum projeto que eu já havia executado e eu gosto muito do trabalho, eu olho e falo, muito bom, né? Quem que é a empresa? Aí eu procuro saber da empresa, eu vejo se tem alguma recomendação de alguém conhecido, eu olho questão Instagram, a gente olha muito. É a primeira coisa que posicionamento. A gente vai, né? Então, assim, se a gente vê que a empresa se posiciona, posta muito, a empresa está crescendo, então significa que ela é boa no que ela faz. Sim. Porque coisa ruim não cresce. Não, com certeza. E aí eu vejo muito isso, mas eu falo assim, eu indico quando eu tenho 100% de certeza e confiança. E eu vejo que o atendimento da empresa não é só com o cliente, mas é comigo. E é antes, durante e pós-obra. Com certeza. Certo? Então, eu vi isso na Esquadria Campos Altos, eu vi confiança de vocês, eu vi o serviço de vocês através de outra obra, gostei, procurei, a gente conversou, fizemos uma obra, aí eu vi que ficou bom também, e aí a partir disso eu falei, então dá certo uma parceria ali. Porque eu não gosto de indicar algo que eu não conheça ou eu tenho pouco conhecimento. Fica ruim pra mim com o cliente, sabe? Com certeza. E aí, cidade pequena também, vai passando, todo mundo vai comentando. Mas tanto é que eu tô com uma obra lá bem grande, 3 pavimentos agora, né? E eu falei, tem que ser eles, eu confio. Então, por isso que é uma parceria que deu muito certo. Com certeza. Eu quero agora realmente falar para você, né, que tem empresa de vidros e de esquadrias. Nós estamos aqui num podcast, Construção em Ação. Sou proprietário da Campos Altos Esquadrias. E eu gostaria que você entendesse o valor que você gera quando você vende um produto de qualidade e oferece um produto de qualidade. Eu estou aqui com a Priscila e a gente está falando sobre construção civil. E ela acabou de falar sobre indicações e parcerias. Ela vai indicar quem está posicionado, de quem ela tem referência, tem know-how e tem conhecimento técnico. Para você que às vezes acha que vender barato é o melhor caminho, eu vou falar para você que não é. Porque nós fechamos uma obra de quase R$1 milhão na nossa cidade, que tem apenas 12 mil habitantes. Isso. E eu quero falar para você, posicionamento estratégico, uma gestão eficaz vai fazer você parar de querer só vender por preço e gerar valor na sua empresa. O que eu ensino e gosto de aplicar é geração de valor, conhecimento técnico e parcerias duradouras. Por isso, eu quero que a Priscila fale, né, realmente dessa obra em específico, que é uma obra magnífica, de quase R$1 milhão, e é uma obra que
foi um marco na minha carreira. Porque eu saí da cidade de Campos Altos, eu tinha apenas uma caixa de ferramenta. Quando eu comecei, o rapaz que me vendeu essa caixa de ferramenta, que chama Baldoni, ele me vendeu essa caixa de ferramenta fiado. E foi R$ 259 na época. E depois se passaram os anos, 15 anos depois, uma obra de quase R$ 1 milhão, eu fechando com o mesmo Baldoni em parceria com a Priscila, para fazer a obra em Campos Altos. Foi um marco na minha vida, foi um divisor de águas para mim entender o seguinte, que quando Deus tem um propósito na vida do ser humano, a gente tem que entender e nunca desistir, porque a persistência vai nos levar ao êxito. E se eu tivesse desistido com todas as batalhas, barreiras, obstáculos que eu já passei, e a gente passa até hoje, nada disso estaria acontecendo. E para provar que realmente foi algo divino, foi com a mesma pessoa que eu comprei a caixa de ferramenta, sem dinheiro, fiado. E a gente fechou uma obra de R$ 1 milhão, quase R$ 1 milhão. E aí, em parceria com a Priscila, eu gostaria que ela falasse em específico dessa obra. Porque, para mim, foi um marco. Eu não sei, em questão de valores, se já teve obras maiores, mas a gente já pegou outras obras de grande expressão também, mas eu falo dessa com um carinho especial, justamente por ser na cidade de Campos Altos, né? Ser da pessoa que realmente foi aonde eu comecei e não tinha na época, e eu tinha nome, né? Sim. E ali eu comprei aquela caixa de ferramenta e falei, eu vou prestar serviço de mão de obra. E dali, mal eu sabia que realmente, dali a pouco, a gente estaria fechando obra de quase R$ 1 milhão. Mas, lógico, é sempre prezando pelo nome, pela qualidade e pelo um bom atendimento. As pessoas que fazem amizade comigo, elas acompanham, né, a minha trajetória até hoje. Lá, pessoas de Campos Altos mesmo me ligam, falam, Anderson, eu quero que você faça o serviço. Ou, por que você não vem fazer esse serviço aqui para mim? Então, a gente cria um vínculo de amizade. E isso é muito importante. Então, essa história, né, é uma história que eu estou contando pela primeira vez, né, que ficou algo realmente marcado na minha vida, dessa obra em específico, porque é muito bom, né, você prosperar. Sim. E ontem eu estava falando com os meus mentorados que a prosperidade é muito natural, mas é difícil da gente entender que um Deus que nos criou quer viver através de nós. Ele quer expressar os desejos dele através de nós. Sim. Fazendo o quê? Tendo amor, paixão pelo que faz, companheirismo, paz, falando a verdade e prezando pelo bem maior, que é realmente a vida do próximo. Sim. E eu tenho entendido isso e isso tem feito todo sentido para a minha vida. E é a partir do momento que eu entendi essa virada de chave, que realmente a gente precisa estar bem com a gente, para a gente cuidar das outras pessoas. Porque não é por causa que você faz projetos que, às vezes, você acha que é só projetos, mas não é. Não é. Você É fica ali transformações. na casa da pessoa para o resto da vida, com um bom atendimento, com uma amizade. E eu vejo isso hoje, tendo vários amigos. Eu gravei até um dia na casa de um cliente, e o nome dele é Quaider, aqui na cidade de Araxá. A primeira coisa, quando você chega na casa dele, ele te recebe com um abraço. Mas é um abraço daqueles mesmo. Sim. E ele deve ter ali os seus 70 anos de idade, né? Já é uma pessoa muito experiente. E eu fui lá realmente gravar um vídeo e agradecer ele. Porque eu comecei a ser mais humano depois que eu comecei a conviver com ele. E às vezes a gente deixa isso passar batido. Sim, E é muito importante a gente entender que a gente faz parte de cada história de cada cliente. com certeza. Com o nosso projeto, né, com a nossa equipe, com a nossa empresa. Lógico que nós, como líderes, né, você como dona do seu negócio, você tem uma visão, às vezes os nossos colaboradores ainda não está ajustado com a nossa visão. Sim. E a gente vai ajustando, né, conforme a gente vai encaminhando. O próximo passo é importante para eles entenderem que a gente não começou hoje, que a gente carrega, né, uma trajetória, né, uma experiência, uma bagagem que a gente não pode deixar isso ir embora. E a gente vem ensinando, né, e motivando eles a também entender isso, porque é muito bom. Eu também gravei com o Milton na casa dele, 6 anos que nós instalamos essa esquadria para ele. E ele falando que realmente
foi um lar que ele construiu para a família, e a gente fez parte disso, e eu achei muito importante. Então, assim, hoje, as parcerias que eu quero, né, tanto a parceria sua com, né, com a sua honestidade, transparência, é o que a gente realmente levar para casa do cliente algo que fique marcado, que esteja um marco ali na vida. Eu passei pela vida dessa pessoa. E essa pessoa nunca esqueça. Por quê? É por causa que você vendeu produtos? Não. É por causa realmente que a gente atendeu ele de uma forma que outra pessoa não iria atender. Sim. E a gente vai levando essa amizade e é muito bom. E, assim, eu gostaria realmente de você falar dessa obra específica. Acabei que eu já estendi um pouquinho falando mais, mas, assim, faz todo sentido pela, né, da minha trajetória, e eu gosto sempre de compartilhar, até para quem está assistindo, que a nossa vida ela é feita de momentos e a gente deve aproveitar os momentos. E muitas das vezes a gente tem perdido algo na nossa vida porque a gente não está falando, né? Nós somos pessoas simples, de Campos Altos, né? Não é onde ela está hoje, é mérito dela. Não é onde eu estou hoje, né? É mérito meu. Mas nós somos pessoas que conviveu numa cidade lá de 10 mil habitantes. A Priscila mora em Campos Altos, mas somos pessoas que realmente gostamos de fazer o que a gente faz bem feito e deixando sempre um legado. Eu vou falar disso daqui a pouco, né, do que a gente quer deixar desse legado. Mas, assim, em específico dessa obra, gostaria que você comentasse um pouquinho se realmente foi uma das obras maiores, que eu sei que às vezes pode ter obras muito maiores. Sim, sim. Não, foi a primeira obra grande nesse porte que eu tomei conta. Até quando o cliente me procurou, eu fiquei muito satisfeita, porque é uma pessoa muito reconhecida na cidade. E eu falei, legal, confiou em mim, então eu preciso fazer algo bem feito, né? E essa obra foi um desafio do início ao fim, ainda não, porque não acabou. Mas ela era para ser de 2 pavimentos só. E aí, no meio da obra, ele Aumentou. virou pra mim, ó, tô pensando em aumentar mais um andar, o que você acha? Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí eu falei, bora lá, vamos fazer, o que você quiser, a gente faz aqui. E aí deu certo, a gente conseguiu com a fundação, deu tudo certo com as ferragens lá. E aí hoje é 3 andares, é mais de 1.000 metros quadrados a obra. Tanto é que uma parte delas vai ser a nova loja do Zema lá em Campos Altos. E aí foi um desafio, porque além de ser grande, tá no ponto central da cidade. E eu falei, ó, vai ser um portfólio para mim muito grande, né? Então eu tenho que fazer uma coisa imponente, tanto pelo cliente que quanto pelo meu trabalho, e mostrar que eu dou conta. E desde o início da obra já abriu muitas portas para mim. Então eu fiquei muito feliz. Eu falei, eu não podia indicar empresas para trabalhar e fazer com que aquele projeto ficasse à altura do que merecia, indicar empresas do qual eu não tinha conhecimento ou eu não tinha confiança. E foi aí que eu falei, tem que ser Esquadria Campos Altos para me acompanhar nessa. Que bom saber disso, né? E a gente fica muito feliz, né? Fico muito satisfeito com isso. E eu gostaria de saber de você agora, para a gente finalizar esse bate-papo bacana, Sim. né? Antes de eu te presentear, porque eu não podia deixar de trazer um presente para você da Campos Altos Esquadrias, né? A transparência sempre faz parte do nosso trabalho. Tipo um legado, alguma coisa que, se você já pensou nisso, em que você vai deixar? Porque na nossa vida, às vezes é tão corrida que a gente não pensa nisso. Sim. A gente só pensa no agora e no hoje. Tá errado pensar só no agora? Não. Mas e aí? O que a gente quer deixar lá na frente? Né? Você já tinha pensado nisso? O que você pensa disso? Porque você também é nova, né? Sim, Você tem quantos anos? 31. 31. Eu tô com 38 anos. Então, 7 anos mais Novos, experiente. novos. Novos ainda. Mas e aí? Você já tinha pensado nisso? Recentemente que eu comecei a pensar nisso, porque através de alguns feedbacks de clientes é que eu vejo que elogiam muito a questão da qualidade, da entrega, do prazo. E uma coisa que eu vejo que é meu marco lá em Campos Altos é que eu consigo entregar projetos de alta qualidade num tempo
ok para o cliente e tendo um atendimento humanizado, conseguir olhar no olho do cliente e ver realmente o que ele precisa, conseguir, através do que ele me passa, eu conseguir entregar algo maior para ele. E o que eu vejo também, que eu gosto muito, é que cada projeto é um novo projeto. Cada cliente tem um projeto específico para ele, porque eu não gosto de fazer projetos iguais. Então, o marco meu, eu acho que até uma amiga minha já me falou isso, é que você olha na obra, você fala assim, nossa, diferente. É projeto da Priscila. Porque a cidade Já é te pequena, conhece, né? já te conhece Sim, só de olhar o projeto. sim. E aí é interessante porque você vai em outras cidades, aí você vê alguma coisa parecida, talvez uma esquadria, uma fachada, alguma coisa parecida. Aí você fala assim, nossa, parece com a obra do fulano lá de Campos Altos. Porque a obra tem a cara do dono, do cliente. Então, eu acho que esse é um legado que eu quero sempre deixar, é fazer com que cada projeto seja um novo, como é que Um fala? projeto único, É único, né? projeto único. Sim. E- E que eu consiga trazer a essência do cliente nele. Mas é muito bacana, né? Quando a gente fala de legado, de deixar algo que ou as pessoas vão ver, já fazem isso. Esse é o projeto dela, Sim. né? Então, assim, é muito bacana. E faz todo sentido, porque como a gente... eu vou falar que a gente é novo. Eu sou, né, eu sou mais velho, mas vou falar É que a novo gente é novo. também. Mas é muito importante. Imagina a gente lá com 70 anos, né? E aí as pessoas lembrando, né? Aquele projeto ali é da Priscila, né? Tanto tempo. É isso que eu falei. É a gente marcar as gerações por onde a gente passa. Não só pela... Porque tem muita gente que acha que é por causa de dinheiro, né? Mas não se trata de dinheiro, porque dinheiro é consequência do que aquilo que a gente faz. Se realmente a gente entrega um belo trabalho, a gente pode ficar tranquilo que a remuneração ela vai vir, Sim. natural. Então é muito bacana, eu comecei a pensar nisso Eu e acho que os feedbacks é que mostram que a gente tá no caminho sim, certo. E é gratificante isso, ouvir e ver que a pessoa realmente gostou e que você conseguiu atingir o demais, objetivo dela, entendeu? demais, E aí não é pelo dinheiro, é trabalhar com com amor, é certeza, fazer o que gosta. com certeza. Você tem colaboradores hoje? Só trabalha você? Hoje é uma coisa que eu ia até comentar, que eu queria dar conselho também. Eu falo que ninguém cresce sozinho. Uhum, Ninguém. não tem como. Hoje eu aprendi isso com o tempo. Eu faço projetos arquitetônicos, então eu faço toda a planta, eu pego todas as referências, tudo que eu quero ter naquele projeto. E hoje eu tenho 4 arquitetos que trabalham junto comigo, Muito que bacana. fazem as imagens, vídeos, eles Sim, renderizam e eles entregam algo de qualidade que é o que eu quero pro entendi. meu, pro meu escritório. Uhum, Mas se fosse eu para pegar, fazer tudo sozinha, eu não ia conseguir não dá atender a conta. demanda e eu não ia entregar de qualidade, porque eles são especialistas naquilo. Com certeza. Então, eu falo que a gente, para crescer, precisa ter parcerias Pessoas que boas. isso. E eu tô onde eu tô porque eu não cheguei aqui sozinha. Tem meu irmão, que eu sou fã dele, e tem esses 4 arquitetos, que é o Gabriel, a Emily, tem o Igor, e deixa eu ver, o Gabriel, a Emily, o Igor e o Cauã. Então, todos, me socorre. Tanto é que eu tô com 4 projetos, entreguei para eles estão fazendo as plantas, estão fazendo as imagens, perdão. E aí, com isso, eu consigo pegar novos projetos e atender a demanda com rapidez e entregando algo de qualidade. Muito bacana. Tem alguma coisa que eu não falei, que você gostaria de falar? Tem Não, algo em específico? Uma eu acho que a pessoa para gente... agradecer? Não, eu tenho que agradecer vocês, né, da Esquadrilha Campos Altos. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigada. Meu primeiro podcast. É, muito bom. O Fiquei muito primeiro de feliz, muitos, se Deus né? quiser. Te E com agradeço certeza, muito. obrigado você. Eu tenho certeza que será o primeiro de muitos, né? Porque a sua trajetória está marcada, né, pela concretização de grandes projetos. Sim, Quando eu falo grande, não é questão de projetos grandes, não, mas é de fazer
grandeza na vida das pessoas, Sim. né? Mas tem projetos grandes, sim, igual aquele que a gente está tocando lá, em uma parceria. E é muito importante a gente saber que na nossa vida, a gente realmente, igual você falou, a gente não cresce sozinho. Não. Hoje a gente tem, na média, de 40 a 50 colaboradores, né? E a gente sabe que sozinho a gente não consegue. E o que a gente tem que fazer é realmente colocar na cabeça deles que eles precisam entender a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, para entregar aquilo que a gente quer, né? Porque faz todo sentido você ter uma equipe entregando, né, o valor que você quer que realmente a gente Sim. estabeleça. Até essa obra que a gente comentou é em parceria também com o Igor é arquiteto, que ele mora em Uberaba. Bacana. Então, ela também, eu não tô sozinha. Muito bom, muito bom. E falar nisso, a gente trouxe um presente da Campos Altos Esquadrias para você. Olha Né? só. É um singelo presente, mas a gente não poderia te deixar de, né, Que lindo. trazer um presente aí Adorei. que a gente mandou fazer, né, que é uma canequinha para beber um café. Adorei, vou pôr no meu escritório. Né? Deixa eu chegar para cá um pouquinho para ver a câmera. É algo que eu gosto muito. Né? Nossa, que legal isso aqui, tá? Eu ia comprar uma que eu tava sem. E uma amiga minha falou assim, Bíblia a gente não compra, a gente ganha. Olha pra você E ver. olha que loucura. Tá vendo? E eu acabei de ganhar uma. Eu Olha, chamo, gente, que lindo. eu chamo isso de manual de instrução do ser humano. Perfeito. Amém. Porque sem esse manual, a gente vai fazer muitas coisas, mas às vezes as coisas que a gente está fazendo tá fora do propósito que Deus tem para nossa vida. Com certeza. Quando você encontra o seu propósito com o propósito de Deus e casa essas duas coisas, Não tem erro. não tem erro. É Vai embora. trabalhar com honestidade, fé. Com certeza. Nesse livro aí, nesse manual do ser humano, tem realmente o mapa. Principalmente quando a gente vai ler o livro de Provérbios, né, que foi um dos homens mais sábios, se não o mais sábio que já existiu, que foi Salomão. E eu gosto muito. Eu faço uma leitura desse livro juntamente com... É um projeto que eu criei, que eu faço 30 dias de atividades físicas e eu leio Provérbios todos os dias, 30 dias. Legal. Depois eu passo 7 dias sem fazer, depois volto de novo. Uhum. Eu tinha 104 quilos, pesava 104 quilos, e hoje eu estou na média de 84 quilos. E assim, cuidar do nosso corpo é cuidar do templo, né, do Espírito Santo, que faz toda a diferença. Quando a gente cuida de nós, a gente está cuidando da casa de Deus, que nós somos casa de Deus, morada de Deus. Né? Não se trata de religião, mas se trata de algo divino que todo ser humano tem. Mas a pergunta é, será que todos entendem que Deus habita dentro da gente? Eu acho que não, infelizmente. É uma pena. A gente vê tanta coisa, né, nesse mundo, sim. né? Mas, nossa, amém, de verdade. Amém. Obrigada. Obrigado você. Pessoal, finalizando aqui então o nosso podcast, né, Construção em Ação, com a participação da Priscila. Quero agradecer ela pelo convite, por ter, né, dedicado esse tempo a realmente a gente bater um papo e falar de projetos, né, falar aqui de legado, de futuro e daquilo que a gente quer para a nossa vida. E assim, né, nós finalizamos aqui com, né, o oferecimento da Campos Altos Esquadrias, que é a nossa empresa de esquadria de alumínio aqui na cidade de Araxá. Participação também, vocês devem ter visto aqui, as revistas da Holdor, né, da Blindex, que realmente a gente trabalha com o vidro original Blindex e é muito importante a gente trabalhar com qualidade. Esquadrias de alumínio, hoje você sabe que você pode, né, personalizar de todas as cores, né? Tem várias cores, a gente tem um mostruário gigante lá na nossa loja e eu quero te fazer um convite. Venha conhecer a nossa loja, conhecer o nosso showroom aqui na cidade de Araxá. Fica na Ministro Olavo Drummond, 375. O telefone é 34 3664 1709. Campos Altos Esquadrias, a transparência faz parte do nosso trabalho. Muito obrigado, Priscila. Eu que agradeço. Deus abençoe sua vida. Próxima.
Até a próxima. E assim, que grandes projetos surjam, que a Amém gente pra possa nós. trabalhar nessa parceria aí, duradoura, e que mais podcast, que mais eventos. Vou fazer um evento na loja, vou fazer um coquetel, e você sabe, né? Já está convidado. Irei, com certeza. E a gente vai fazer algo assim que aqui na região a gente não fez e eu não vi nada igual. Você pode esperar que gente. vai. Muito bacana. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe sua vida e prospere sempre os seus caminhos. E lembre sempre, Campos Altos Esquadrias, a transparência faz parte do nosso trabalho. Tchau, gente.